Isso aí, gente, estamos então vivendo a nossa série Alicerce, né? Onde nós vamos então trabalhar e seguir trabalhando toda a nossa visão daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, né? E como que funciona todo o nosso processo de igreja, nosso processo de discipulado, o processo daquilo que Deus tem feito em sua igreja cristã, em especial na nossa igreja a Viva, né? Já trabalhamos então que a nossa igreja está ancorada em Jesus e sua palavra está ancorada nele, ele que é o governador, ele que é o presidente, ele que faz tudo, principalmente então através da liderança aqui da igreja. Trabalhamos também sobre o nosso versículo, né? Sobre o fogo, sobre por que a igreja viva tem esse elemento do fogo, foi bem interessante. E hoje eu quero trabalhar com vocês então, que o título dessa mensagem é o seguinte: a igreja e o equilíbrio dos 5 propósitos. Então vamos trabalhar hoje todo o equilíbrio dos propósitos que a igreja tem aqui na Viva. Então como é que funciona, gente? Você já sabe, alguns que estão chegando agora, alguns que já estão há tempo na igreja, vão perceber que a nossa igreja, ela é uma igreja super organizada. A nossa igreja, ela se organiza, a nossa igreja tem visão, a nossa igreja tem administração, porque se as pessoas do mundo, com suas empresas, administram as suas empresas, muito mais nós, Renato e Sheila, né, com a igreja, temos que administrar, temos que planejar, temos que organizar, temos que fazer a gestão da igreja, por ter muitas pessoas, por ter muitos pequenos grupos, por ter várias pessoas chegando novas. Nós então temos uma estrutura que nos ajuda a levar cada pessoa para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor Jesus. Nos ajuda a fazer cada pessoa viver a declaração que nós temos, a visão e a missão, que isso vou trabalhar em outras mensagens. Então os 5 propósitos da igreja, eu quero que o João passe mais uma vez lá. Vamos lá? Está aqui, gente, olha que interessante. É nesses elementos aqui que você vai perceber que a igreja viva trabalha. O primeiro ponto é a comunhão, onde nós vamos ver 3 brasas ali, aqueles são 3 brasas, né? O símbolo, porque quando nós entendemos que nós nascemos para buscar a Deus, ou nascemos para adorá-lo, né? Nós temos que entender também que Deus, eu vou estudar aqui com o texto daqui a pouco, nós precisamos nos relacionar entre nós também, né? Então quando uma brasa sai do braseiro, ela apaga. Esse é o propósito, as brasas juntas, e já vou trabalhar com vocês. Outro fogo é a adoração, que é a vida com Deus, é a tua e a minha vida individual com Deus. Lembrando que nos domingos você está vivendo esse propósito aqui, que é você adorar a Deus. Você está aqui buscando louvar ao Senhor. Por isso que eu falo, você veio prestar um culto. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto a Deus. Você está aqui hoje em adoração ao Senhor, né? Claro que vai ter uma conversa com o irmão aqui, um cumprimento ali, mas o propósito principal nos domingos é a sua família, você adorar a Deus. Aí nós temos o discipulado, baseado ali numa lenha, nos gravetos, aonde faz o fogo se manter aceso. Então aqui é o trabalho que nós pastores, nós discipuladores, nós líderes temos com cada membro que decide ter mais experiência, que decide resolver algum problema em sua vida, que decide resolver alguma questão na sua família. Aí a gente fica em cima dessa pessoa, ajudando ela, botando lenha na fogueira para que ela se mantenha acesa, né? Temos o evangelismo, então, onde você vai ver aqui uma tocha de fogo, onde nós mostramos para os nossos irmãos, a todos vocês, que além de nós receber, de nós sermos avivados, nós temos que levar outras pessoas a serem avivadas. Nós temos que entender que o nosso principal propósito não é só vir na igreja, mas é trazer pessoas para a igreja. Não é somente receber o que a igreja tem para dar, mas nós também levar esse fogo lá fora, para as pessoas que nunca viram nossa igreja. Falar de Jesus para elas. Seja você ganhando elas para Jesus, falando de Jesus, ou seja você trazendo para a igreja e aqui ela ser ganha. É a chama que incendeia as pessoas. E finalmente nós temos o martelo de fogo, que mostra o nosso serviço. Que nós trabalhamos então, para que você e eu venhamos a descobrir os nossos dons, venhamos a descobrir as nossas habilidades, e com isso você servir a igreja. Para que você não pense que ser igreja é só vir com a tua família, sentar aqui e ir embora. Isso é o mínimo que Jesus espera de você. Você vir aqui, né, ir embora. Isso é o mínimo.
O que Deus quer é que logo, logo, no tempo que você entender que você já vai estar preparado para isso, você começar a se envolver em algum ministério, se envolver em algum trabalho da igreja, você começar a reproduzir utilidade dentro da igreja. Esse é o propósito. Muitas igrejas não veem problema nisso. Eles querem que você vá na igreja deles, dê o dízimo e a oferta e está tudo certo. Os líderes trabalham um monte e os membros não fazem nada. Só que na igreja viva, o nosso propósito, Diogo, é todos nós trabalhar. Amém, gente? É toda a igreja servir, é toda a igreja ser útil dentro do seu dom e da sua habilidade. Então, por exemplo, pastor, mas o que eu posso fazer na igreja? Existem inúmeros projetos aqui na igreja. Quando você chega aqui, tem um pessoal recebendo você no estacionamento, o Ministério do Estacionamento, né? Eu lembro que o meu primeiro ministério que eu participei lá em Curitiba foi do estacionamento. Pegava o guarda-chuvinha, quando tinha chuva, ajudava a galera. Eu amava o Ministério do Estacionamento, porque ali você conversa com todos os irmãos. Você recebe todos os irmãos. Você fala com todas as famílias, né? Aí nós vamos ter o ministério, né, que é dentro de um só, que é a integração, onde você vai ser recebido por um casal ali, vai ser recebido por mais algum jovem aqui. Aí você vai ver todo um ministério rodando, né, trazendo guia, colocando capa nessas cadeiras. Gente, essa igreja podia ficar citando 1 hora aqui de tanta atividade que tem. Mas nós temos trabalho com crianças do Aviva Kids, nós temos trabalho com os juniores do Start, trabalho com adolescentes do Ministério Plug, trabalho com os jovens do Vibe. Nós temos o Planet Café, que é um ministério de levantamento de recursos, onde pessoas que gostam de comida, gostam de fazer comida, não é só comer, gostam de fazer comida, que se comer eu estava lá também, mas é para quem gosta de fazer comida, participe desse ministério. Às vezes tu fica, poxa, eu não sei pregar, eu não sei tocar violão, eu não sei nada, mas sabe fazer comida? Então tem o Planet Café lá para tu trabalhar. E é interessante, e aí eu estava até ali fora, né? Cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Esse irmãozinho ali é o discípulo do Léo. Nós ali, daí o Léo, o pastor, tinha que ver a janta que o Murilo fez na casa dele, mas é uma janta de respeito. Opa, uma janta de respeito? Como assim? Então tu faz janta, né? O Léo já ficou faceiro, o Jean já convidou para fazer a janta para ele, foi uma loucura. Aí eu pensei, bom, se o cara é bom com comida, o que tu acha de participar do Planet Café? O Jean já está quase desesperado, mande mais gente, pastor, só está nós. Gente, o Jean é uma benção, porque tem vezes que ele sai de madrugada, ele faz a comida, ele lava, junto com a equipe toda, a Márcia, pessoal, mas falta gente para ajudar nesse ministério, né? Então, galera, é uma questão que já chamamos Murilo, vai participar do Planet Café, glória a Deus por isso. Então, o que acontece, gente? Nós temos... Você e eu temos habilidades que nós não só podemos, como devemos usar na igreja. Temos ministério de mídia, né? Temos aqui a nossa banda, se você toca, se você canta, você já está sendo convocado para falar com a gente, para nós poder te integrar. O nosso sonho é ter uma banda de criança, uma banda de junior, uma banda de adolescente, uma banda de jovens. A gente está trabalhando para isso, estamos dando aula para isso, estamos ajudando todo mundo. Isso é só uma das coisas que essa igreja faz, que essa igreja trabalha. E digamos que aqui na igreja não tenha um ministério que tenha a ver com a tua cara, com a tua habilidade, a gente cria esse ministério, né, para você fazer. Estava vendo agora a Milena, as meninas, tem um ministério de dança também, não é uma coisa mais maravilhosa, né? O pessoal dança e tudo mais. No nosso ministério Moving, né, o ministério Moving, né, movimento, olha que maravilha, gostou, mas que legal, né, muito bom. Então nós temos vários tipos de trabalho aqui na igreja, para que você não fique pensando, poxa, pastor, eu só venho, eu só recebo e não faço nada. Eu gostaria de me envolver, eu gostaria de servir, eu gostaria de ser útil. Eu gostaria, pastor, de alguma coisa me envolver. O Thomas, que está ali na mídia, ele está desesperado, quase perdendo o cabelo para ter gente lá. A mídia é o ministério mais pragmático da igreja. Se o cara erra, todo mundo sabe. Então, por isso muitas pessoas não vão para o ministério da mídia, porque qualquer erro, todo mundo olha para trás. Opa, microfonia, opa, desligou a luz. É assim que funciona. Mas alguém tem que estar ali para fazer isso. Aí, gente, galera, a gente tem inúmeros. Ah, eu quero ser líder de PG, pastor, eu quero abrir minha casa, eu quero um dia poder liderar pessoas. Nós temos, ok? A grande questão é que esses 5 propósitos, então, queridos, para vocês, estou resumindo eles. Nós vamos trabalhar agora eles no sentido que esses 5 propósitos, eles saem da Bíblia Sagrada, né? Para nós fazer a gestão da igreja, por isso a nossa igreja é uma igreja com propósitos. O nome da nossa igreja é Aviva Panambi. Mas a gestão dela, como nós enxergamos você, como nós enxergamos o futuro, é através desses 5 propósitos. Que, se você analisar a Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, eu já perdi a conta quantas vezes eu li a Bíblia de capa a capa. Mas existem diversos valores, diversos princípios, centenas, milhares de ensinamentos. Porém, Deus deu para um homem um resumo em 5 propósitos de
todos os ensinamentos que existem. O homem que eu estou falando se chama Rick Warren, no qual ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Gente, isso aqui é obrigatório, todos vocês, comprar esse livro. Uma Vida com Propósitos. Ele explica bem certinho como que a vida com propósito funciona. Eu vou trabalhar hoje aqui, boa parte, né? Ele também lançou um livro chamado Uma Igreja com Propósitos. Você que gosta de gestão, você que gosta de administração, você que gosta de contabilidade, compre o livro Uma Igreja com Propósitos. Não está aqui, a Kátia vai poder encomendar, mas se chama Uma Igreja com Propósitos. Ele também tem um terceiro livro que se chama Liderança com Propósitos, que é incrível, que é tudo que nós nos baseamos. Claro que esse livro aqui, gente, ele é o segundo livro mais vendido do mundo. Depois, claro, da Bíblia Sagrada, que essa ninguém supera. Mas Deus deu o privilégio para esse homem aqui, gente. Ele começou a sua igreja com os donos da imobiliária da casa que ele alugou em Saddleback, na Califórnia. 2 pessoas, cara. E ele trouxe essa visão, propósitos, e a igreja dele é gigante, são milhares e milhares de pessoas. Inclusive esse pastor Rick Warren chegou a orar pela posse presidencial do Barack Obama, para você ver o nível que chegou esse cara que Deus colocou ele, né? Então eu convoco você a ler esse livro, a comprar esse livro, que você vai entender ainda melhor como funciona a Igreja Viva Panambi. Nós somos uma igreja com propósitos, por causa desses 5 propósitos aqui. Eu vou trabalhar agora para vocês aonde está na Bíblia esses 5 propósitos de modo bem profundo. Vamos lá. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao diante, né? Depois vamos ver o capítulo 2, versículo 20 em diante. Aí Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves, animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Ele pôs nas aves e em todos os animais domésticos nomes e animais selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Pablo de Deus, para Deus, glória a Deus, né? Então, nosso ponto 1, vamos trabalhar o ponto 1. Tenha uma vida de adoração. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos. Então é interessante que aqui, nesse versículo, aparece o nosso primeiro propósito, que é o propósito da adoração. Por que Deus criou o ser humano? Qual que foi o propósito maior de Deus criar o ser humano? Deus sempre existiu. Deus nunca nasceu. Deus nunca vai morrer. Ele é eterno. Ele não parte de um princípio. Ele não parte de uma data de nascimento. Deus sempre existiu. Isso que é a eternidade. Nós, sendo feituras de Deus, criaturas de Deus, Deus nos criou, mas nós também somos eternos, né? A partir do momento que Deus te cria, a diferença entre nós e Deus é que Deus nunca nasceu, Ele sempre existiu. E Ele vai viver para sempre. Nós temos uma data de criação e nós iremos também viver para sempre. Ou seja, você não pode mais escapar de si mesmo. Você não pode mais fugir de si mesmo. Você pode ir para o planeta Marte com Elon Musk, achando que não vai dar nada, vai. No momento que você foi criado, no momento que você nasceu, você viverá para sempre, porque você e eu somos eternos. Isso mostra que Deus, Ele fez você para viver ao lado dEle para sempre. Amém? Alguns irmãos estavam brincando, senhor? Como assim? Ele fez você para viver para sempre
com o propósito de viver ao lado dele. Não só nessa trajetória terrena, mas depois dessa trajetória terrena, Deus deseja que você permaneça com ele pela eternidade. Então a adoração é isso. Deus criou você para que você, em primeiro lugar, pudesse ser amigo dele, pudesse ser filho dele, pudesse andar com ele, como nós acabamos de cantar, amigo do Senhor. Eu sou amigo do Senhor e ele é meu. Então a vida não começa quando você olha para dentro de si. A vida não começa quando você olha para o próximo. A vida não começa quando você olha para a lua, para as estrelas, para os elementos. Não. A vida começa aonde ela deve começar, aonde ela sempre começou, que foi na própria presença de Deus. O sentido da vida jamais vai ser encontrado dentro da tua própria vida. O sentido da vida vai ser encontrado somente naquele que criou a vida, que foi Deus. Então, no momento que você entende que você foi criado para estar com Deus, porque tem 3 perguntas que todo ser humano faz, e as respostas são simples. Da onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Da onde eu vim? De Deus. Por que estou aqui? Para viver com Deus. Para onde eu vou? Para a presença de Deus. Tudo se resume a Deus. Então nós, como igreja, o primeiro propósito que nós batemos na tecla tanto, ei, como está a sua vida com Deus? Ei, como está a tua leitura bíblica? Ela está em dia? Porque se tu pede para Deus falar contigo e não lê a Bíblia, é complicado. Se Deus não fala contigo, é porque tua Bíblia anda muito fechada, ou desligada, ou desacessada. Essa é a verdade. A sua vida, a sua busca pela obediência a Deus, pela vontade de Deus, Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você vai decidir qualquer coisa, você pede ajuda para quem? Você olha para dentro de si ou você olha para dentro de Deus? Aqui na igreja, então, a Viva, nós vamos sempre dizer para você, ei, busque a vontade de Deus. As pessoas chegam para nós aqui, Pedro, e a primeira coisa que elas querem é uma resposta. Inúmeras vezes eu falo, não sei te dizer, eu vou orar por isso. Eu não posso te dizer algo que eu não sei o que Deus quer. Vamos orar por isso. Algumas pessoas até se ofendem, William, orar? Sim, vamos orar por isso. Vamos pedir para Deus o que Ele deseja, né? Talvez você vai receber um sim, talvez você vai receber um não, talvez você vai receber um espere. Vamos buscar em Deus. Não se trata de eu falar algo ou você entender algo. Vamos pedir para Deus. Não é para isso que nós vivemos? Para nós saber o que Deus quer. O problema é que as pessoas, de modo geral, e cada vez mais, elas não querem saber o que Deus quer para elas. Porque elas sabem que o que Deus quer para elas, às vezes, e digo mais, na maioria das vezes, vai contra o nosso ego, vai contra o nosso orgulho, vai contra os nossos desejos pecaminosos, desejos de soberba, desejos de riqueza, que você sabe já, você já sabe que se você parar perante Deus, perante a luz dele e falar assim, Deus, estou pensando em fazer tal coisa, você já sabe que você está errado ou você está certo. E muitos sabendo que estão errados. Por isso que a primeira coisa que eles fazem é não buscar a voz de Deus. Eles não querem saber, porque de certa forma eles já sabem o que Deus vai falar para elas. Então aqui na igreja, vocês vão ver muito que nós temos uma cultura de oração, temos uma cultura de jejum, temos uma cultura de orarmos pelos outros, porque nós queremos ser adoradores. E eu sempre digo para vocês, gente, que louvar a Deus é uma coisa, adorar a Deus é outra. Louvar é esse negócio que nós fazemos, mãos erguidas, nós choramos, nós cantamos, isso é louvar. Adorar a Deus, Mateus capítulo 4, Jesus disse o seguinte, que quando Satanás chegou para Jesus e falou assim, ei, se prostra e me adora, que eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus disse o seguinte, não, só o Senhor Deus prestarás culto e adorarás. Enquanto louvar é você cantar para Deus, adorar é você viver para Deus. É você viver em sintonia com Deus. Eu acho interessante, eu vi um pastor falando agora, o Felipe Valadão, o nome dele, achei bem interessante, que ele fala que no livro de Hebreus capítulo 11, vai estar ali a galeria dos heróis da fé. Aí eles vão falar de Abel, que morreu por amor a Deus, vai falar de Abraão, que entregou seu filho para morrer, vai falar de Daniel, vai falar dos profetas que morreram cerrados, morreram perseguidos por amor a Deus. E aí vai falar de um cara chamado Enoque, que só tem 4 versículos na Bíblia sobre ele, que diz a vida dele, que foi um homem comum, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Foi um dos primeiros homens, então, que nós temos conhecimento,
de alguém que andou com Deus e Deus o arrebatou para si mesmo. Olha só. Aí ele fala o seguinte, que foi falando que um cara morreu cerrado ao meio, outro morreu crucificado, outro morreu apedrejado, heróis da fé. Mas chega em Enoque, Felipe, foi um cara que andou com Deus. Por que um cara que andou com Deus foi algo tão chocante? Porque, de certa forma, andar com Deus em um mundo em trevas é um escândalo. Você andar com Deus em um mundo que nós estamos vivendo hoje, que está cada vez mais progressista. O que é progressismo, pastor? A mente progride, progrida a sua mente. Agora você não precisa mais se preocupar, se tu tiver um filho, aborte. Progrida a tua mente. Casamento não é só entre homem e mulher, pode ser entre mulher e mulher, homem e homem. Progrida a sua mente. Para de ficar crendo em Espírito Santo, crê na ciência. Progrida a sua mente. Por que não se corromper? Por que não deixar de pagar impostos? Progrida. Esse é o famoso progressismo que estamos vivendo hoje. Então, quando você diz que você anda com Deus, você ama Deus, você ama a palavra de Deus, que é uma palavra eterna, que sempre esteve com Deus e foi somente escrita aqui na terra por homens, mas Deus pegou esses homens como se fosse uma caneta e escreveu a sua palavra, os seus princípios. Quando nós vivemos esses princípios, nós acabamos indo contra inúmeros, milhares de tipos de princípios carnais, pecaminosos que o mundo vive hoje. O próprio apóstolo Paulo disse, não se moldem pelo presente século, mas moldem a sua cabeça pelos princípios de Jesus Cristo. Então andar com Deus no meio de um povo que anda nas trevas é um escândalo. Você se torna um herói. Você se torna uma pessoa muito diferente. E quando eu falo andar com Deus, não é andar aqui na igreja. Aqui dentro todo mundo é crente, tá? Aqui dentro, todos nós levantamos a mãozinha, damos louvor e damos aleluia. Eu estou falando principalmente quando você anda lá na Brunic, lá na FOC, lá no comércio, lá no trânsito, com os teus colegas de serviço, com os teus colegas de escola. Ali que nós vamos saber se somos crentes ou não, se andamos com Deus ou não. A questão não é você falar que tu é da Viva. Gente, isso é o mínimo que se espera. É você falar que tu é de Jesus. É as pessoas saber que ali tem um crente. Eu lembro que eu estava numa igreja uma vez, que tinha lá um diácono da igreja, que fazia quase 35 anos que era diácono. E aí eu conheci uma vez a colegas da sua empresa, e eu falei, o irmão está trabalhando com vocês, que bênção. Ele, irmão? É assim, um irmão tal. Como assim ele é crente? Como assim ele é crente? Mas claro, ele é diácono, é um dos porteiros da igreja. Ela nunca nos contou nada. Fui para cima do irmão, Léo. Falei, com todo respeito, cara, tinha idade para ser meu avô. Mas eu, incendiado, viu, irmão, tu não falou que tu é crente para eles. Eles me falaram. Não, aqui é bucha, sabe? Se tu fala que é crente, os caras te perseguem, os caras começam a te debochar. Não falei nada. Eu falei, entreguei o cara para o pastor, Felipe. Fui lá no escritório do pastor, na época o pastor disse, conta uma coisa aqui. O nosso porteiro tem vergonha de falar que é crente. Bom, não precisa dizer o que rolou, né? Cabeças rolaram, né? Aí, foi interessante que, para a honra e glória do Senhor, ele pegou o microfone num culto e confessou seu pecado. Verdade, gente, eu tinha vergonha, eu tinha medo. Papapá resolveu, hoje ele fala de Jesus, glória a Deus por isso. Mas vocês entendem, gente, que as pessoas, elas gostam de andar com Deus somente com pessoas que são de Deus. Eu quero ver tu andar com Deus na tua empresa. Eu quero ver tu botar um versículo bíblico que identifique que tu é de Deus. Eu quero ver você orar por clientes. Ah não, pastor, sabe como é que é, né? Temos que progredir a mente. Opa! Que tipo de progressão é essa? A palavra de Deus não progride nem diminui. Ela é a mesma. A palavra de Deus era ontem, é hoje e eternamente sempre será. Leia Salmo capítulo 119. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a minha espada que me defende dos inimigos. A palavra de Deus é o pão que eu me alimento, é a água que mata a minha sede. A palavra de Deus é o meu caminho. A palavra de Deus é o meu norte. A palavra de Deus é o meu escudo. E ela sempre foi a mesma palavra de sempre. Ela não muda. Então um planeta que muda o tempo todo, que muda suas ideologias o tempo todo, não podemos nos render a isso.
E quando você não se rende a isso, você está andando com Deus. E por isso que eu falo tanto, se você quer buscar a Deus de verdade, leia a Bíblia, faça um projeto para ler toda a Bíblia. Gente, é inadmissível um cristão que nunca tenha lido a Bíblia pelo menos uma vez na vida. No debate lá, com os caras de São Paulo, Léo, teve uma hora que o cara falou que nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia completa. Tanto que ele falou que assim como Paulo escreveu em Hebreus, Paulo não escreveu em Hebreus. Aí logo eu vi que estava diante de mim um cara, pastor, que não tinha lido a Bíblia por completo. Aí eu entendi por que saía tanta heresia ali. Nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu pergunto a você, não precisa levantar a mão. Você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Tem que ler. Você tem que saber. Mas eu não entendo. Lê sem entender. Cheguei em Levítico, eu saí correndo. Fica ali. Pastor, cheguei em Deuteronômio, pelo amor de Deus. Números, então, não tem nem que você falar. É tribo dali, é tribo daqui. Uma vez eu pedi para Deus, eu estava lendo no local que eu tinha minhas vigílias pessoais. Primeira vez que eu estava lendo a Bíblia. Aí eu abri meu coração para Deus já. Falei assim, Deus, com todo respeito assim ao Senhor, tem livro chato na tua palavra. Senhor, números, Senhor. Eu quero ler João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo tanto. Eu quero ler Apocalipse. Agora, números, Senhor. Senhor, com todo respeito, me desculpe, Senhor. Estou falando com o coração de filho. Por que tem livros tão chatos na tua palavra? Eu perguntei para Deus. Aí Deus veio para mim, com o seu amor carismático, me abraçou de modo profético e disse assim, Edson, a sua vida tem problemas? Tem. Você não busca resolvê-los? Sim. Por isso que eu deixei livros difíceis na Bíblia, para tu nunca esquecer que andar comigo tem suas dificuldades também. Legal, Deus, estamos juntos aí. Peguei números e segui não entendendo nada. Mas claro que hoje, para a glória de Deus, eu amo todos os livros da Bíblia, todos. E posso te explicar todos os capítulos da Bíblia de modo teológico, bem estudado, porque eu estudei todos os capítulos da Bíblia. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque eu sabia que a palavra de Deus, ela deve ser tudo para mim nessa terra. Tudo. E a grande questão é, como está a tua vida de adoração a Deus? O ponto 2, vamos lá. Tem uma vida de comunhão. Agora sim. Essa é carne, minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E aqui vai entrar então agora o nosso segundo propósito, que é a nossa vida de comunhão com a humanidade, com outras pessoas. Quando Deus faz o homem, Ele faz o homem com 2 vazios. O primeiro vazio é um vazio eterno, que só Deus pode completar com a sua presença, ao qual eu já falei, que é você se tornando um adorador, deixando o Espírito Santo entrar em ti, você preenche esse vazio. Mas quando Deus cria o homem, Ele vai criar primeiro somente o homem sozinho, mas Ele vai deixar todos os outros animais com o seu par. Então tinha lá o leão e a leoa, tinha lá o tigre, a tigra, pega aí, Lorde, que maravilha, hein? Não, essa foi boa. Pesquisa no Google que tu vai ver que é assim. Aí você vai ver que tinha o javali, a javaloa, tinha lá, estava todo mundo lá, né? Tinha lá os casais de animais. Aí Deus pega e olha, sabe o que eu vejo, Juliano, o que eu acho interessante? Adão está lá, dando nome para os animais, Adão está lá, podem reparar, vai ver javaloa, foi o nome que ele deu. Ele começa a trabalhar, administrar o jardim, mas ele percebe que tem algo errado. Poxa, todos os animais têm um par e eu não tenho. Aí Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem viva só. Será que Deus fez Adão e depois se lembrou que não era legal ele estar só? Não. Deus primeiro precisava fazer Adão perceber que não era bom ele estar sozinho. Quando Adão percebeu isso, era como se Deus olhasse, Adão, tudo bem, você de fato agora sentiu que somente buscando a mim não há preenchimento da outra área, que somente outra humanidade, outra pessoa pode preencher você. Nesse momento, Deus pega e faz da costela do homem a Eva. Interessante você me fala, né? Costela é do lado, não foi atrás, não foi em cima, amém, irmãs? Não foi em cima. E não foi embaixo, né, homens? Não foi embaixo do pisar. Foi feito do lado. Acho interessante que essa jogada nos mostra de cara o que Deus quer que a mulher seja para nós.
seja a nossa auxiliadora. Faz ali a mulher, e finalmente o homem olha, poxa, agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Naquele momento, Deus preencheu Adão com a sua esposa. Só que veja só, queridos, para nós entender melhor, significa que Deus está querendo que todos casem? Significa que quem é solteiro, então, não está preenchido no seu vazio emocionalmente de humanos? Não. Ali Deus estava criando o seguinte fato: todos nós precisamos de todos nós. Todos nós precisamos ter contato com outros seres humanos. Todos nós precisamos ter pessoas ao qual nós venhamos a nos relacionar, ter amizade, ter conversa. Todos nós precisamos disso. Uma prova sobre o que eu falei até hoje de manhã, repare que na pandemia, a pandemia em 2020, que veio com força, ela obrigou todos nós a separar-nos de nós mesmos. E hoje nós temos milhares de pessoas com depressão, muitas se mataram, pessoas hoje estão com síndromes, porque foi bloqueado o contato social, o contato olho no olho. Nós sabemos, gente, que tinha um vírus, claro que tinha que se proteger, se afastar, tudo mais, mas o projeto que tinha por detrás, ele causou mais males do que benefícios, quando foi afastado as pessoas de se relacionarem. Tem até um vídeo do Luciano Huck, né? Ele se veste de plástico. Você lembra? Ele se veste de plástico, o cara se abraça. Não sei quem que era que estava abraçando, dá um beijo na pessoa. Aquilo foi maravilhoso. Tanto que ele se candidatou a presidente e ninguém sabia quem que ele era. E foi tão ridículo. Você sabe o que é ficar sem relacionamento. Você percebeu como é ruim tu não poder ir para a tua escola, como é ruim tu não poder ir para a tua igreja, como é ruim tu não poder ir para a tua empresa, como é ruim tu não poder sair na rua praticamente, você não poder ir na Cotripal fazer teu rancho. Você ficou triste. E por que você ficou triste? Porque essa é a prova máxima que você e eu fomos feitos para o relacionamento entre nós. Então, se você é uma pessoa que só serve para levantar, comer, trabalhar, dormir e não tem tempo para ter amizade com ninguém, você já está baseado naquela fala de Deus que você está sendo alguém que não está sendo bom. Não é bom. Deus não está gostando. Deus não está se agradando. Não é nada bom para a tua alma, para a tua vida, para o teu crescimento, você só viver para si mesmo, fazer tudo pensando só em si mesmo, não ter tempo para ter amizades, para jantar com alguém, almoçar com alguém, tirar tempo com pessoas, não é bom. Conheço vários casais de idade que não têm amigos. Não tem nenhum amigo para visitar, para fazer um almoço, para trocar uma ideia. Por que você não tem amigos? Não deu tempo. Eu não tenho tempo para fazer amizades. Eu não tenho tempo para sair com a galera. Eu tenho que me formar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar sustento, eu tenho, até que, né? E essas pessoas, muitas vezes, Alessandro, compram casões, mansões, compram carrões, mas não tem ninguém. Fazem churrasqueira da melhor para ninguém. Não dão carona para ninguém. Não fazem churrasco com ninguém. Não fazem nada. Aí eu lhe pergunto, que utilidade essa pessoa tem para a parte social? Nenhuma. E é por isso que vive ranzinza, vive murmurando, vive fofocando, vive julgando, vive se martirizando, vive querendo ser levado por Deus da terra, porque achou que tendo Deus no coração bastava. Quando na verdade não. Ter Deus no coração é o primeiro passo. Mas o segundo passo é você ter pessoas. É você se relacionar com gente. É você ter cheiro de gente. É você ter pessoas. Amar a si mesmo, né? Você vai amar a si mesmo, mas você, a mesma forma que você ama a si mesmo, você tem que amar o teu próximo. Aí eu pergunto a você, quem são teus amigos? Quem são as pessoas que você se relaciona? Quem são as pessoas que você pode ter uma janta, um almoço? Quem são as pessoas que te convidam para ir na casa delas? É uma coisa interessante. Se você não entender isso, de nada adianta ter Deus no coração. O nosso coração não pode ter só Deus. O nosso coração tem que ter as pessoas também. O próprio Deus disse que amou o mundo de tal maneira
Amou o mundo. Me diga uma coisa, Jesus andou com pessoas ou não? Jesus estava rodeado de pessoas ou não? Não, era só com um cachorro, ele amava cachorro. Ele dava a vida pelos cachorros. Não. Pastor, dê conta cachorro, pelo amor de Deus. Animaizinhos maravilhosos. A Bíblia chama de animais domésticos. O gatinho, o cachorrinho. Deus é maravilhoso. Eu estou falando que tem pessoas que trocam seres humanos por cachorros. Eu já vi, uma pessoa falou, olhando no meu olho, que se ela visse, se desse um acidente na rua, e tivesse o ser humano sangrando e o cachorro sangrando, que foi acidentado, ela salvaria o cachorro e deixaria o homem morrer. Panambi, ouvi isso em Panambi. Porque para ela, o ser humano não vale nada. Aí eu falei para ela assim, pois é, né? Quem não vai gostar de cachorro, né? O cachorro te repreende? O cachorro te acha gorda? O cachorro te acha estúpida? O cachorro corrige os teus erros? Não. Por isso tu odeia o ser humano. Porque assim como você é cheio de defeito, o outro também é cheio de defeito. E um corrige o defeito do outro. Um compete com o outro para ver quem que é pior. E você decide ir para o lado dos animais domésticos. Sou totalmente a favor, gente, entendam isso. Está sendo gravado uma live. Sabe que sempre tem o feminista, a cachorrista. Pastor Edson odeia cachorros. Aí corta essa parte e vai para a calúnia. Mas existe sim pessoas que... Você sabe disso aí. Você sabe disso aí. Eu prefiro me relacionar então com animais do que com gente. Porque animais não me magoam. Mas é óbvio. Gente, eu vou falar para vocês o seguinte. É difícil andar com pessoas, né? É difícil você ter contato com pessoas. Principalmente quando a pior pessoa é você, né? A gente gosta, né, Rodrigo? Não valem nada. Mas você vale tudo. A gente tem isso aí. É que nem o cara que chama o pastor, não quero mais ir em igreja nenhuma, principalmente na tua. Por quê? Não, porque lá só tem hipócrita. Não, você tem lugar para mais um, pode chegar. A pessoa mais insuportável que eu conheço, gente, se chama Edson Stirmer. Vocês tenham certeza que eu jamais vou achar nenhum de vocês mais insuportável do que eu. Jamais. De vez que eu falo para mim mesmo, tu brinca, velho. Tá na hora de tu crescer aí, rapaz. Então, quando eu me vejo como alguém que precisa de misericórdia, que precisa ser amado, eu preciso amar a mim mesmo, me cobrar. Juliana, eu me cobro direto para ser melhor cada dia, para ser mais amoroso com as pessoas. Eu me cobro. Eu não vou ter tempo de odiar outra pessoa. Agora você só fica olhando por tu não me ama, tu não vale nada, tu começa a achar que tu é um ser supremo, um ser superior, um ser melhor que os outros, e portanto não precisa ninguém ter relação com a tua alteza. Tu é a rainha de Elizabeth, que partiu, né, que Deus o tenha. Mas gente, a rainha Elizabeth, imagina só, a rainha Elizabeth, que tinha por que se achar, só o anel dela era 5 bilhões. Recebia o povo, dava abraço. Aí tem uns pés de chinelo aqui. Pelo amor de Deus, gente. Então, tipo assim, galera, sim, a gente tenta falar tudo da melhor maneira possível. Mas, em nome de Jesus, quer aprender a se relacionar com gente? Primeiro olhe no espelho e diga, você é o pior. Nossa, pastor, você me rebaixa. Nossa, pastor, tu está pedindo para mim me odiar? Não. Estou dizendo aquilo que Jesus disse. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos? Quanto mais o Pai. Vocês são o quê? Maus. O apóstolo Paulo, apóstolo, eu sou o pior dos pecadores. Eu merecia ser morto, eu não presto para nada, eu sou um cara que só pela graça de Deus. Ele disse que ele era um esterco, mas ele só se tornou alguma coisa, porque Jesus entrou na vida dele. Então, galera, quando as pessoas pedem perdão para mim, Cássio, eu perdoo já por antecipação. É difícil tu se ofender quando a pior pessoa que te ofende é você mesmo. É difícil você ofender-se com alguém
Quando você sabe os defeitos que você tem. Você sabe que você tem defeito, você tem pecado, você tem que se levantar, você tem que se motivar, enfim, você precisa automotivar-se. Você cai, se levanta, você tem que ter misericórdia sobre si mesmo, você tem que ter paciência consigo mesmo. Cara, quando eu foco em mim, eu não julgo os outros. Quando eu foco em mim e no trabalho que Deus está fazendo na minha vida, eu pego as minhas mãos e ajudo a construir as outras pessoas. Eu não destruo as outras pessoas. Agora, se para você todo mundo não presta, se para você não adianta nada, né? Muitas pessoas chegam para mim assim, pastor, tu está investindo naquele cara. Tu está ajudando aquela pessoa. Pastor, não faça isso, aquela pessoa não vale nada. Calma aí, tu queria que eu andasse com quem? Existe um irmão da nossa igreja, que está entrando em uma igreja filha, que quando ele chegou na nossa igreja, ele chegava fumando. Chegava na igreja fumando, lá na época do galpão. E ele ficava lá fumando, Cleito, e eu vinha até ele, cumprimentava ele, conversava com ele. Aí os irmãos iam chegando e eu, irmãos, deixa eu cumprimentar você, já ia aquela fumaça junto. Pá. Aí alguns irmãos. Aí chegou um cara, pastor, desculpa aí, mas um fumante aí fora, pastor, pelo amor de Deus, esse tipo de gente não pode vir na igreja. Eu falei, mas que tipo de gente que vem na igreja então? Quem que nós estamos buscando lá fora? Não pode, eu não entendi. Na época era o galpão lá fora, tinha um terrenão lá fora, e o galpão, claro que não ia deixar ele fumar dentro, óbvio que não, mas lá fora, eu ficava com ele o tempo todo, Felipe, o tempo todo, fazia questão de ficar com ele. Alguns irmãos falaram, pastor, está pegando mal esse cara fumando. Eu estou aqui para isso, aceitar e amar, e eu vou ver Deus transformar. Gente, passou o tempo, o cara se converteu, casou, virou discípulo, é líder hoje. Galera, vocês entendem o que eu estou falando? Então você vê, agora se eu tivesse aquela visão, porque eu não fumo, então aquele cara lá que fuma não vale nada. Mas e você que vive fumando o próximo, fofocando? Vive fofocando, ou vive murmurando, cada um com seu fumo. O dele era físico. Para alguns a própria língua é um cigarro. Desculpa aí. Para alguns o cérebro é um cigarro. Pensamento impuro, pensamento diabólico, pensamento de desejando que pessoas morram. Gente, estou falando do evangelho. Isso aqui é evangelho. O que é evangelho? É o seguinte, o teu eu tem que morrer. Tem que ser crucificado. O teu eu não tem que ser massageado. Eu fico imaginando Jesus, eu vou descer lá embaixo, morrer por essas pessoas lindas e maravilhosas. É um prazer para mim, papai, descer. Eu me sinto constrangido, meu pai, de ter que fazer algo por essas beldades. Nem o ouro nem a prata são mais brilhantes do que essas pessoas. Não, gente. A Bíblia fala o seguinte: foi feita uma reunião no céu, que a coisa estava feia, Pedro. A coisa foi feia. É tão feia a nossa situação que Deus mandaria nós tudo para o inferno. Ou não é bíblico isso? Sim. Todos nós iríamos para o inferno. Teve que Jesus entrar, Senhor, me manda lá, eu morro a morte deles, eu faço tudo por eles, e aí eu entro neles e eu melhoro eles. Foi isso. Significa, gente, que nós somos pessoas maus para sempre? Não. Com Cristo Jesus, vamos melhorando a cada dia. Mas entenda o seguinte: você não é melhor do que ninguém. Você é melhor a cada dia. Essa história de eu sou melhor do que esse ou melhor do que aquele, a tua posição não te faz melhor do que ninguém. O teu dinheiro não te faz melhor do que ninguém. A tua casa, o teu carro top não te diferencia de ninguém. Tu só é um cara ruim com um carro top. Aí tem outro cara que também não presta que nem você, sem carro. Só isso. Tu é gerente de banco, mal. O outro é funcionário, mal também. Não muda. Muda o retoque. Muda a maquiagem. E por isso nós todos precisamos, queridos, depender de Deus. Ok? Então nós precisamos ter essa comunhão. Ponto 3, vamos lá. Tem uma vida de crescimento espiritual através do discipulado. Deus disse então que quando Ele fez o homem, Ele disse que eles deveriam ser como nós, que se parecerão conosco. Ou seja,
Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como a gente entende essa questão da imagem e semelhança de Deus? Quando Deus fez o homem, Ele o fez à sua imagem. O que é imagem? Deus colocou o seu DNA. Deus colocou ali a sua eternidade no homem, no ser humano, que vai ser eterno, né? Vai ser como Ele, vai sempre existir sua eternidade. Mas a sua semelhança é os atributos de Deus. Assim como Deus é santo, Deus fez o homem para ser santo. Assim como Deus é puro, Deus fez o homem para ser puro. Assim como Deus é amoroso, Deus fez o homem para ser amoroso. Assim como Deus é misericordioso, Deus fez o homem para ser misericordioso. É o comportamento semelhante àquele DNA que a pessoa recebeu. Por exemplo, quem é pai aqui sabe, né? Quando nasce o filho, o nariz é da mãe, o olho é do pai, né? A mulher fica feliz quando nada é do marido, né? Tudo é da mulher, né? Porque não é tão feio, né? Mas a imagem vai para o filho, do pai e da mãe. Mas a semelhança, Felipe, é quando o filho começa a ser rabugento e igual ao pai. É quando o filho começa a ter crise de ansiedade e puxou a mãe. Isso é semelhança. Então, quando nós fomos feitos por Deus, nós temos que entender que por causa do pecado, nós perdemos a semelhança dele. Nós mudamos a nossa mentalidade não foi mais voltada para Ele, nossas ações não foram ações semelhantes a Ele. Por isso que Jesus foi por nós, morreu numa cruz, mandou o Espírito Santo, para que nós agora não venhamos a ser somente criaturas de Deus, mas venhamos a nos comportar como Deus. Efésios capítulo 5 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, se Deus é santo, eu tenho que ser santo. Se Deus é puro, eu tenho que ser puro. Se Deus é amoroso, eu tenho que ser amoroso. Quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, e o começo de Atos dos Apóstolos, eu vejo como Jesus tratou as pessoas, como Jesus fez para viver. Ele se torna um padrão, ele se torna um modelo que nós podemos, e não só podemos, devemos imitar. Enquanto o evangelismo leva uma pessoa para Jesus, o discipulado faz a pessoa se parecer com Jesus. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para que se tornem semelhantes a Cristo Jesus. Então a tua vida nessa terra, ela vai existir como principal propósito de você buscar se parecer com Cristo Jesus. Não é canita, né? Não é com qualquer cara do Big Brother. Não, é com Jesus. E Deus, e aqui vai entrar esse propósito de discipulado, Ele vai levantar pessoas para te ajudar nesse processo de semelhança com Cristo Jesus. É aquilo que nós chamamos de discipuladores. São pessoas que você vai abrir o coração e vai falar dos seus traumas complexos, aquilo que você percebe em ti que não está certo, que não está correto, e Deus vai usar pastores, líderes, discipuladores, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa mais parecida com Cristo, para que você seja uma pessoa que viva Cristo. É naquele momento que você pergunta para si mesmo: o que eu estou fazendo, Cristo faria? Se Cristo não faria, então você tem que abandonar. O que eu estou vivendo, Cristo viveria? Se você entende que sim, a Bíblia mostra que sim, viva. Uma vez eu estava na escola Rui Barbosa, né, e daí nós fizemos lá um culto na sala de aula com adolescentes. E aí eu falei sobre isso. Aí eu perguntei: gente, quem que assiste pornografia aqui? Quase todos piados. Daí eu perguntei: você acha que Jesus assistiria pornografia? Não. Por que não? Por que não? Porque ele é santo. Isso mesmo, faça o mesmo. E aí peguei e fui embora. Engraçado que muitas pessoas fazem práticas ilícitas sabendo que Jesus não faria. Você consegue enxergar Jesus roubando? Consegue enxergar Jesus mentindo? Consegue enxergar Jesus tendo inveja? Ah, que coisa. Consegue imaginar Jesus desejando a morte para o próximo? Consegue imaginar Jesus falando palavrão? É engraçado, tem pessoas que quando vêm falar comigo, falam: pastor, desculpa, vou ter que falar um palavrão, e larga o palavrãozaço. Desculpa, não, está desculpado. Será que Jesus faria o que você faz? É sobre isso que se trata
o Evangelho. Se Jesus não faz, eu não irei fazer. Se Jesus faz, eu irei fazer. E tudo que Jesus diz para mim não fazer, por mais difícil que seja, eu não irei fazer. E preciso de ajuda para não fazer. E aí que entra então os discipuladores, os pastores, para te ajudar, para te dar dicas, para te orientar, para te acompanhar. Sempre eu falo do Léo. O Léo foi um cara que eu acompanhei todo dia, né, Léo? O primeiro ano de conversão, eu falava com o Léo todo dia, até que ele fosse liberto de todas as coisas que ele precisava ser liberto. Mas foi um ano inteiro, né, Léo? Um ano inteiro falava com o Léo, perguntava para o Léo. Hoje não é uma bênção. Então nós precisamos de pessoas que nos acompanhem. Às vezes você acha que sozinho você vai resolver a tua vida, mas nem sempre tem coisas na tua vida que sozinho você resolve. Tem coisas que você precisa de alguém. O ponto 4, então, já estamos indo para o nosso final, penúltimo ponto. Tenha uma vida de evangelismo, olha só. Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Olha só que interessante. Aqui nós vamos ver, queridos irmãos, que esse texto, Deus está falando para ter filhos físicos, tá? E nós temos que entender o seguinte, que muitas pessoas usam esse texto para falar que todas as mulheres devem ter filhos e se não tiverem filhos estão em pecado. Muitas pessoas pregam isso. Porém, repare que quando Deus manda Adão ter filhos, Cássio, só estava Adão e Eva. Então é óbvio que ele teria que povoar a terra. Outro momento que Deus fala, tenho muitos e muitos filhos, é quando Deus destrói a terra com o dilúvio, e ele fala para Noé e seus familiares, tenham muitos filhos e povoe a terra. Perfeito. Deus deseja sim que todos tenham filhos? Sim, mas talvez para algumas pessoas não. Nós temos que entender que aqui, queridos, se Deus falar para você que você tem que ter um filho, trabalhe e tenha filho. Tenha vários filhos. Mas se você entendeu, se aconteceu alguma coisa, alguma circunstância que tu não pode ter filho, ou que você entendeu em Deus que você vai ter uma vida sem filhos, não tenha filhos. Então vocês entendem que nesse sentido aqui de filhos, ele está se focando na vida física. Porém, na vida espiritual, ter filhos é uma obrigação de todos nós. Na vida espiritual, Cássius, Deus não dá essa opção de dizer, viu, tu não precisa ter discípulo, tu tem que ter discípulo. Não. Mateus capítulo 28 vai dizer o seguinte, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo dessas pessoas discípulas minhas. Então, para você entender, queridos, a pergunta que se faz aqui é, por causa de você, quem já chegou até os pés de Jesus? Por causa de você, quem já veio para a igreja? Quando você olha para trás, quem são as pessoas que estão aqui na igreja por intermédio seu? Pense nisso. Ou não precisa nem ser na igreja viva, pode ser alguém que tu levou para a Assembleia, para a Batista. O que importa é que tu levou para Deus. Levou para alguma igreja. Quem que você lembra assim que você levou? Se não foi nenhuma pessoa, você precisa entender que você precisa gerar filhos. E isso não é uma opção no caso espiritual. É uma obrigação. É uma obrigação. Deus não manda você ter 300 pessoas ganhas, 400, milhões, não. Ele manda você ganhar pessoas. Talvez vai passar a vida inteira e vai ganhar 2 pessoas, vai ganhar 3. Mas você vai apresentar, Senhor, aqui estão meus filhos. Senhor, aqui está um filho. Senhor, aqui está 100 filhos. Mas você não pode se apresentar para Deus sem ter gerado ninguém nessa terra. Sabe por quê, queridos? Porque a tua própria sobrevivência espiritual está vinculada com você gerar novas vidas para o reino de Deus. Porque de duas uma, ou ainda você não chegou o tempo de gerar o filho, você está grávida ainda ali, né? Grávido no bom sentido, né? Para gerar um discípulo, ou você é tão egoísta, pensa tanto em si mesmo, que você só pensa em vir na igreja com a tua família, e isso basta. Quando você vem para a igreja, vamos lá, amanhã vai ser segunda-feira. Quantos aqui pensam, poxa, eu vou passar essa semana inteira, pedir para o meu chefe vir na igreja, falar com o meu colega de serviço,
Eu quero voltar domingo que vem com mais uma pessoa para a igreja. Eu quero dar um jeito de fazer mais pessoas receber o que eu tenho recebido nessa igreja. Receber Jesus. Se você não pensa nisso, você está confortavelmente no seu egoísmo gospel. Eu me esforço para eu estar na igreja, pastor. E isso que importa. Não. Você tem que pensar em trazer mais vidas para Jesus. Ponto 5. Vamos lá, para nós finalizar. Tenha uma vida de serviço. Eles terão poder sobre os peixes, aves, animais domésticos, selvagens e animais que se arrastam pelo chão. E aqui vai entrar o que eu falei no início da mensagem, que todos nós fomos chamados, além de buscar a Deus, além de ter comunhão com pessoas, além de crescer em Cristo Jesus, além de trazer pessoas para a igreja, nós temos que ter um compromisso com o serviço. Servir as pessoas, se envolver em algum ministério na igreja, se envolver em algum trabalho na igreja, fazer dos teus dons, dos teus ministérios serem vistos, serem sentidos pelas pessoas. Quando eu pergunto para você agora, qual que é a tua habilidade? Você tem essa resposta? O que você é bom? Qual que é o teu dom espiritual? Você já sabe. Se você não sabe, eu te convido a fazer todas as classes, classe 1, classe 2, classe 1 para quem quer ser membro, classe 2 para ser discípulo, classe 3, ministério. Na classe 3, nós ensinamos a como você identificar teu dom e tua habilidade. Fora a classe 3, nós ainda temos o curso Forma. Esse curso Forma vai mostrar ainda com mais detalhes no que você é bom, no que você não é bom. Classe 4, evangelismo. Classe 5, adoração. Você quer aprender esse pequeno grupo? Nós temos a escola Timóteo, como funciona para você ser um líder. Temos a escola 8 hábitos num pequeno grupo, num líder de pequeno grupo. 8 hábitos que se esperam de alguém que lidera pequeno grupo. Temos escolas, e nós vamos reativar as escolas. Estou esperando ali nossa central visitante ficar pronta. Temos escola de avivamento, escola de libertação e cura, escola de liderança, aconselhamento pastoral, escola de pregadores, escola de teologia básica. Nós vamos colocar tudo isso a qualquer momento em ação de novo. Mas nós temos materiais e mais materiais, para que você se encontre e para que você saiba as tuas habilidades, para que você sirva, para que você se envolva na igreja, ok? Nós vamos trabalhar aqui, gente, vamos passar o nosso telão. Temos aqui, gente, olha que interessante. Esse é o nosso círculo de compromisso, que temos agora as cores renovadas no fogo, né? Pegando fogo fraquinho até ficar azul, que é a força máxima do fogo. O círculo aqui amarelo simboliza as pessoas que não vêm na nossa igreja. É a cidade de Panambi, todas as pessoas, né? Mas as pessoas que nunca botaram os pés aqui. Talvez seja o teu vizinho, seja o teu colega, seja o teu chefe. Nós vemos eles como pessoas sem compromisso. Como nós alcançamos esse público aqui, gente? Através do evangelismo. Então, com o meu evangelismo, eu vou tentar entrar ali para trazer elas para a igreja. Quando elas vêm para a igreja e começam a vir um culto sim, um culto não, um culto sim, dois não, elas entram naquela cor laranja, comprometidos com a frequência, que nós chamamos de multidão. Essa pessoa está vindo na igreja, alguns até vêm um ano inteiro, Cleiton, mas nunca se tornaram membros. Eles estão vindo, eles estão conhecendo, eles estão gostando, estão curtindo, estão se soltando, até de pequeno grupo eles participam, mas nunca fizeram a classe 1, nunca assinaram o pacto de membresia. Eles não podem ser vistos como membros ainda, né? Mas digamos que essa pessoa está aqui na igreja e você percebeu que ela está caminhando direto, cara, vira membro, cara, você já está faz tempo aqui, vamos assinar o pacto de membresia, vamos virar membro. Aí tu leva aquela pessoa comprometida com a membresia. Nesse momento, ela vai fazer a classe 1, ela vai fazer o check-in, que nós apresentamos a história da nossa igreja, vai assinar o pacto de membresia. As pessoas ficam com medo, que pacto é esse, pastor? É um comprometimento que você se compromete a ser membro. Um membro, ele tem direitos, ele pode ser pastoreado, ele pode ser aconselhado. Um membro tem todos os direitos dentro do ministério, dentro da igreja, mas também tem seus deveres. Se tu é membro da Viva, então o mínimo que nós esperamos é que tu venha na celebração domingo, que você oferte e dizime para contribuir com os avanços da igreja, que você vá num pequeno grupo. Esse é o mínimo que nós esperamos, né? Então o membro, ele tem um monte de benefício, mas ao mesmo tempo, ele tem seus deveres.
aqui está a membresia. Depois o cara decide, então, pastor, eu estou feliz como membro, mas eu quero ser acompanhado por alguém. Eu quero poder, pastor, abrir meu coração para alguém, ser acompanhado semanalmente. Eu quero poder curar minhas questões. Nós levamos ele por discipulado, que é comprometidos como discipulado, levando ele a ser discípulo, ou levando esse casal a ser discipulado por um casal, levando esse adolescente a ser discipulado por um jovem, para que essa pessoa, então, vá se afunilando, vá se aprofundando. Finalmente, então, quando ela percebe, e o discipulador dela percebe, que aquela pessoa já está bem, está santa, está pura, está de fato vivendo o mínimo que se espera para trabalhar na igreja, ela entra naquele círculo final, o círculozinho que é comprometido com o ministério. É quando então você chegou no ponto máximo, mas ao mesmo tempo o ponto mínimo, já vou te explicar por quê, que é você servir, que é você se envolver com a igreja. Você agora não está só assistindo o culto, você agora vai estar prestando um culto, você vai agora estar envolvido em algum ministério, né? Vamos pegar aqui o Diogo e a Sabrina. Diogo, você tem pequeno grupo? Tenho, pastor. Está no núcleo, ele está lá dentro. Diogo, você está envolvido com qual ministério? Com Vibe. Opa, o Diogo e a Sabrina estão lá no núcleo. Uma vez o Diogo e a Sabrina estavam no amarelo, foram subindo, e hoje estão ali. E qual que é o propósito principal quando chega naquele círculozinho azul? É você fazer o retorno de novo. Agora não é você que vai começar a entrar na igreja. Tu vai começar então a levar pessoas do amarelo para o laranja, do laranja para o vermelho, do vermelho para o marrom, do marrom para o azul. Essa é a ideia. Essa é a estrutura da nossa igreja viva. Você vai avançando até o círculo de liderança e você agora, o teu propósito é levar pessoas para dentro do núcleo. Agora que lindo, quando você percebe, galera, você trouxe uma pessoa para a igreja, hoje até citei sobre isso, que quem ganhou a Kátia aqui para a Igreja Viva, a Kátia, a secretária Kátia, foi a minha sogra, a Vera. A Kátia estava na empresa dela, Sabrina, e a Vera começou a falar, viu, Kátia, tu tem que ir para Viva, tu tem que ir lá, conhece o pastor Edson, meu genro, conhece a minha filha, Cíntia, tu tem que ir lá. Na época, o Gê e a Kátia, você igreja, Gê? Não estavam indo em igreja nenhuma, e ela ficou insistindo, Kátia, vai. Ah, tá bom, vou ir então, meu Deus do céu. Ela foi lá na igreja, né, na época do galpão, nós tudo falando em língua, meu Deus do céu, onde é que eu estou, meu Deus do céu, lembra? E aí, ela começou a se soltar, marcamos um atendimento com ela lá em casa, fizemos uma janta, conversamos com o Jean e com a Kátia. Na época, o Jean tinha abandonado o contrabaixo, ele tinha se frustrado com a igreja, pastor, nunca mais quero pegar embaixo na minha vida. E eu, glória a Deus. Na época só tocava eu e o William. Cadê o William? Só estava eu tocando violão no meu banquinho, né? E o William na bateria. E tu é um baixista frustrado e abandonou o teu instrumento? Aleluia, vou ler um texto agora. Assim como Abraão entregou Isaac, Deus devolveu ele, tu vai devolver teu baixo agora. Eu dei uma ordem para o Jean. Falei, Jean, pode voltar para o baixo. Estão precisando. Está doendo? Não interessa, volta. Hoje é uma bênção, pode aplaudir a Deus por isso, gente. Então hoje, você vê, posso contar com o Gê para ministrar louvor, para liderar uma bênção. O Gê Cátia é uma grande bênção na igreja, envolvido em vários trabalhos. Tem vezes que tem que falar para eles parar de trabalhar, que é muito trabalho. Ó, gente, segura um pouco aí, viu? Está demais. Vai para casa, vai descansar, até porque está muito, vocês já fazem demais. Precisamos de mais líder para ajudar vocês. Mas, gente, o que é isso? É um exemplo do que nós queremos ver com todos vocês. E você poder ver com aquelas pessoas que você quer ganhar. Gente, sabe aquele cara que às vezes é drogado, aquele cara que fuma, aquele cara que bebe, aquele cara que é corrupto, sabe aquela pessoa que ninguém dá nada? Essa pessoa que nós queremos que você traga para a igreja. Porque ela vai vir, ela vai conhecer Jesus, ela vai começar a abandonar seus pecados, ela vai começar a ser transformada e um dia ela vai ser líder. E vai levar outras pessoas para Jesus. Amém? Vamos para a conclusão então? Glória a Deus.